Então essa questão 14 diz que uma pessoa está no 7º andar, né, de um shopping e que ela vai pegar o elevador para ela ir do 7º andar até o 1º andar. Essa questão está querendo que você diga qual dos gráficos, né, melhor descreve a marcação da balança, né, que está aí dentro desse elevador, né, durante esse episódio. A marcação da balança, pessoal, nós sabemos que ela marca a normal, né, que também é conhecida como peso aparente. Apesar de, nos gráficos que aparecem em cada alternativa dessa questão, em cada gráfico aparece a letra P, né? Esse P é de peso aparente. Afinal de contas, o peso verdadeiro é a massa vezes a gravidade. Esse peso verdadeiro é constante. Essa questão está querendo que você faça o gráfico da normal em função do tempo, ou do peso aparente, né, em função do tempo. Então vamos pensar em termos de normal, certo? Pessoal, toda vez que um elevador vai se deslocar de um andar até outro andar, o que acontece? Ele parte do repouso, concorda? Então, todo movimento que parte do repouso, a gente já sabe disso, ele é acelerado. Então, o elevador parte em movimento acelerado, passa algum tempo com a velocidade constante, né? E quando chega perto da hora que ele vai parar, ele precisa retardar até que ele tem que parar para abrir a porta, né? O elevador não pode abrir a porta estando em movimento. Então é sempre assim, quando ele vai andar de um andar para o outro, né? A não ser que seja um andar muito próximo. Professor, se ele vai do 2º para o 3º andar, aí talvez nem chegue a ver esse patamar, né? Mas se ele vai do 2º até o 10º, aí com certeza ele vai acelerar um trechinho, depois ele vai, né, vai prosseguir em movimento uniforme, depois ele vai retardar até parar. Então essa questão falou que o camarada vai do 7º andar para o 1º andar. Então ele vai descer. Ele parte do repouso e vai descer do 7º até o 1º. Todo movimento que parte do repouso é acelerado. A gente já falou sobre isso. Então, olha, ele vai primeiro descer em movimento acelerado, né? Que é para pegar embalo, né? Aí depois ele vai continuar descendo, mas vai descer em movimento uniforme. Quando ele estiver perto de chegar, né, ao 1º andar, ele vai ter que descer freando, até que ele vai parar para abrir a porta, né? Então, desce acelerado, desce uniforme e desce retardado. Esse não é o diagrama de forças, né? Das forças que estão agindo na pessoa que está dentro do elevador. Então vamos pensar comigo. Professor, se ele vai descer acelerado, descer quer dizer velocidade para baixo. Acelerado quer dizer a aceleração estará a favor da velocidade. Mas se a aceleração é para baixo, é porque a força resultante, né, que age nessa pessoa só pode ser para baixo. A força resultante sempre está na mesma direção e sentido, né, da aceleração resultante. Professor, mas se a força resultante da normal com o peso, né, é para baixo, é porque quem é maior, o peso ou a normal? Ora, se a força resultante é para baixo, é porque o peso está maior do que a normal, né? Ah, tá. O peso está maior do que a normal, ou, em outras palavras, a normal está menor do que o peso. Né? O peso, tu sabe que é constante. Durante esse sobe e desce aí, né? Quem muda é a normal. Então, no primeiro trecho, a normal ela está menor do que o de costume. A pessoa vai se sentir um pouco mais leve, né? Durante esse trecho, bem aqui assim, professor? Porque é quando ele está descendo acelerado. Bom, na segunda parte, que ele está descendo em movimento uniforme, é aquela parte em que não tem aceleração escalar, né? Movimento uniforme, não tem aceleração escalar. A força resultante, né, nesse movimento retilíneo vai ser 0 e, portanto, a normal e o peso vão ter o mesmo valor, beleza? Então, agora a normal não está mais tão pequena, não. Ela não está menor do que o de costume, não. A normal agora está igual ao peso. É o valor comum que você sente, né, praticamente o dia inteiro. Então, a normal estava menor do que o de costume, voltou ao valor de costume. Professor, mas quando o elevador estiver descendo e já estiver freando, ó, descendo, em movimento retardado, beleza. Vamos lá, descendo significa velocidade para baixo, né? Retardado, a aceleração está contra a velocidade. Só que se a aceleração está para cima, ela só pode estar sendo causada por uma força total, ou seja, por uma força resultante para cima. Ei, essa força resultante não é a força resultante da normal com o peso? Se a resultante da normal com o peso é para cima, é porque a normal está maior do que o peso, né? Ou seja, naquele trecho, professor, a normal cresceu um pouquinho, ó. Ela está maior do que o de costume. Então, se você fosse esboçar
Né, ó, esse gráfico aqui, olha, da normal em função do tempo, o que acontece? Em vez de ela ter um valor constante, né, ó, igual ao peso, o que acontece é o seguinte: quando o elevador começa a descer acelerado, a normal, ó, veja, ela ficou menor do que o peso, ela diminuiu uma coisinha. Depois ela passou um trechinho, ó, igual ao peso. Só que quando ele foi frear, que é quando você vai se sentir um pouco mais pesado do que o de costume, ó, a normal cresceu um pouco, ó, ela ficou maior do que o de costume, e aí quando o elevador finalmente parou e abriu a porta, ó, a normal voltou a ficar igual ao peso, que é o seu valor costumeiro, né? Então, pessoal, o gráfico que melhor representa isso daqui na questão 14 é o gráfico da letra B, né? Bom, a questão 15 é semelhante à questão 14, mas agora a pessoa vai do L1 para o L7. O que vai mudar quando a pessoa vai agora do primeiro andar para o sétimo? Ela vai partir do repouso, mas agora o movimento é de subida. E aí, professor? Bom, o gráfico continua o mesmo, né? O gráfico continua o mesmo e o raciocínio também é semelhante. Ele vai primeiro subir acelerado, porque todo movimento que parte do repouso é acelerado. Depois vai subir em movimento uniforme. Depois vai subir em movimento retardado, porque ele tem que frear até parar para abrir a porta. O gráfico é o mesmo. Então, como é que vai ficar isso daqui agora, professor, se ele estiver subindo? Então, vem comigo, olha. Primeiro, sobe em movimento acelerado. Então, sobe quer dizer velocidade para cima. Acelerado quer dizer que a aceleração está a favor da velocidade. Mas se a aceleração é para cima, ela só pode ter sido causada por uma força total, ou seja, por uma força resultante para cima. Ora, mas se a resultante da normal com o peso é uma força resultante para cima, é porque quem deve ser maior, professor? A normal ou o peso? A normal. A normal é maior do que o peso nesse trecho. Ou seja, a normal está maior do que o de costume. A pessoa está se sentindo mais pesada do que o de costume quando o elevador vai subindo acelerado. Bom, Renato, quando o elevador agora já está subindo e agora já está em movimento uniforme, né? Então vai ficar assim, subindo em movimento uniforme, né? MRU não tem aceleração, a força resultante então, professor, vai ser zero. E aí é aquele caso que a normal volta a ficar igual ao peso. Você não se sente nem mais pesado do que o de costume, nem mais leve. Você tem a sensação normal, a sensação costumeira, né, de peso. Professor, e quando ele está subindo, mas ele já vai começar a frear para parar? Nesse trecho, ó, movimento retardado. Subindo, retardado. Bom, subindo quer dizer velocidade para cima, né? Retardado quer dizer que a aceleração está contra a velocidade. Se a aceleração é para baixo, ela só pode ter sido causada por uma força total, ou seja, por uma força resultante para baixo. Mas, professor, mas se a força resultante da normal com o peso é uma força resultante para baixo, se o total dessas duas dá para baixo, é porque o peso é maior do que a normal. Professor, peso maior do que a normal significa normal menor do que o peso. Olha, a normal está menor do que o valor de costume. Nesse trecho, a pessoa se sente um pouco mais leve, né? Você se sente um pouco mais leve quando ele está subindo e já vai freando. Renato, então como é que ficaria, rapaz, o gráfico aqui, olha, o esboço desse gráfico da normal aí, ó, em função do tempo? Bom, o que você está acostumado é a normal passar a maior parte do tempo, né, valendo o valor do peso. Só que nesse trecho não, ó. Quando ele começa a subir acelerado, a normal cresce um pouquinho, ó, fica maior do que o de costume, depois ela estabiliza, né, normalmente igual ao peso. Quando ele vai subindo e já está freando, que ele está se preparando para abrir a porta, né, é quando você se sente até um pouco mais leve, né, é quando a normal diminui uma coisinha, né, que é para ele frear até parar, né. Então, pessoal, o gráfico que melhor corresponde aqui, ó, é o gráfico da letra A, né? Na questão 15, então, a resposta correta dela fica sendo a letra A, beleza? Bom, conte comigo aí, se você tiver dúvidas, dificuldade, manda para mim que eu te ajudo aqui, beleza? Até a próxima então, pessoal, bons estudos!